Eu sou Eduardo, musicoterapeuta. Hoje vamos fazer a nossa primeira live pelo projeto Lei Aldir Blanc, a lei emergencial para os artistas de Diadema. E o projeto que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre o artista diademense e a relação consigo e com o outro, distanciamento e aproximação. Mas antes de dar início a falar sobre o projeto, eu gostaria que fizéssemos um minuto de silêncio para mais de 200 mil mortes vítimas da Covid-19. O artista diademense e a sua relação consigo e com o outro, distanciamento e aproximação. Esse foi o projeto que foi contemplado para trabalhar com os artistas de Diadema em musicoterapia. O que esse projeto traz de novidade, né? Ele traz um olhar da musicoterapia para essas pessoas, artistas no caso, que tiveram, né, de alguma forma a sua arte, né, reduzida por conta desse processo de pandemia, e ela tem, né, como tema esse consigo, né? Então esse consigo ele traz necessariamente em seu termo escrito um distanciamento, né? Ele tem um deslocamento consigo, né?
né? Esse consigo está separado. Então, esse consigo ele é simbólico, quanto corpo, né? Quanto relação corpórea, quanto expressão do corpo, né? A sua linguagem do corpo. Então, ela está deslocada, né? Por quê? Porque nesse processo, o artista diademense, ele não tem, e todos os outros artistas, ele não tem não está acontecendo, né? A sua arte não está desenvolvendo, não está acontecendo, ele não está tendo essa fluência. E fala da musicoterapia, para quem não conhece, é importante também voltar um pouco mais, né, sobre o que seria musicoterapia. Né? Nós temos vários informativos, vários vídeos, né, que mencionam o que seria a musicoterapia. Para mim, a maior definição de musicoterapia é a escuta, né? A musicoterapia, ela surge da escuta. Que escuta? Ela surge da escuta profissional entre a medicina e a arte. Então, quando a musicoterapia surge a partir desse princípio, né, desse olhar, dessa escuta entre a arte e a medicina, onde você tem o primeiro início da musicoterapia, né, que foi justamente nos egressos, as pessoas que voltaram da Segunda Guerra, né, onde são os soldados, né, norte-americanos, que a partir desses regressos eles foram incentivados, foram colocados a participar de alguma atividade ou minimamente a assistir a algumas atividades. No caso de alguns era música, outros a artes. Então, a partir daí, essa escuta profissional foi onde o artista, foi onde os soldados, né, tiveram melhoras emocionais, primeiramente, né, visto que eles estavam com traumas, além das questões físicas do corpo, né, o resultado da guerra, né, o resultado que a guerra causa. Então, a musicoterapia, ela começa a partir deste processo, né? A musicoterapia começa desse início. Então, para mim, a musicoterapia ela surge a partir da escuta profissional entre a arte e a medicina. E quando falo sobre isso, quando retomo novamente ao projeto, o projeto ele tem prioritariamente o artista de Diadema, né? Visto que o projeto foi contemplado nesta cidade, e por ser diademense também, e por questões também do próprio tempo, né? A demanda de tempo que isso ia demandar. Então, um projeto como esse, não é? Você se inscreve, não é necessariamente você ser um profissional da área, pode ser um estudante, pode ser um professor, pode ser essa pessoa que de alguma forma aprendeu, né, pelos caminhos que foi percorrido de forma autônoma. Então, esse artista, se ele achar interessante conhecer um pouco da sua identidade sonora, né, porque o projeto, né, eu retomo justamente do início da musicoterapia. O projeto é voltado um pouco para esse artista. Então, a escuta desse artista nesse período de pandemia, né? Então, se você acha interessante, se você tem dúvida, quer saber um pouco mais de como se processaria esse trabalho, não é? Entre em contato, que é importante a gente se comunicar e saber um pouco mesmo, né, o que seria a musicoterapia, né? Eu moro próximo da cidade de Diadema, eu queria saber um pouco, entre em contato que a gente também se comunica, né? E quando a gente fala do artista diademense, não é só esse artista, né, que está sempre na visibilidade, né? É esse artista autônomo, como eu ensinei, esse mambembe que está sempre caminhando, seja da Vila Hélida, a Vila Padre Anchieta, seja da Vila Paulina até Jardim Campanário, enfim, né? Então, é contemplar todos esses que moram nesse território, não é?
o objetivo também é fazer com que esse eco, né, do artista, né, o que é que o artista tem, né, de animar, né, de alegrar, ele também se alegra. Então, essa telha, esse eco, né, esse eco dessa alegria está sendo rompido, né? Houve-se esse distanciamento, é isso? Então, de alguma forma, esse projeto vem para contemplar esse artista, né? E se ele mora com a família, o artista e sua família, seja ele na tutela de alguém ou ele sendo provedor desse lar, né? Eu acho importante frisar isso, né? Não é só o artista, mas com quem ele convive, né? O convívio com uma comunidade, por exemplo. Então, essa comunidade, ela pode participar, né? Eu convivo com um grupo, eu convivo atualmente com um grupo de artistas. Então, se você achar interessante, podemos fazer também com um grupo, né? Eu convivo com duplas, um trio, uma companhia. Então, fique à vontade para entrar em contato, que eu acho muito proveitoso, muito importante termos esse contato. Se for possível, né, a gente estaremos juntos trabalhando nesse processo de sua identidade sonora. E o que seria a identidade sonora, né? Identidade, né? A gente fala muito da identidade como um processo estrutural, né? Do que somos, né? O que somos a partir do que fizemos parte, somos partes, né? A identidade sonora, ela não foge muito desse princípio, né? A identidade sonora, ela está para esse lugar onde convivemos. Então, nossa identidade sonora, seja ele ruídos, seja ele som de pássaro, som de metrô, som de ambulância, som de caminhões, né, de animais. Então, tudo isso faz parte da nossa identidade sonora. Até mesmo os sons que a gente não tem essa memória. Que sons são esses? Os sons uterinos, né? O som que a gente, quando estamos na barriga da nossa mãe. Então, a musicoterapia, ela trabalha por esse processo, a partir desse princípio, o som uterino, né? O que provoca, o que a gente escuta no útero, o que a gente escuta de fora, né? Assim como o alimento, né? Que a mãe se alimenta, que nutre a gente dentro do ventre, os sons também faz parte desse princípio, né? Não está desvinculado, então o som também faz parte. Uma coisa interessante, não é? A musicoterapia, ele tem esse princípio, né? De você começar a estudar sua identidade sonora a partir de onde você está sendo gerado, não onde você só foi gerado, mas a partir de onde você está sendo gerado. Então esse princípio também é importante. E a musicoterapia, ela tem vários desdobramentos, não é? Porque quando a gente fala em musicoterapia, né, existem várias formas de musicoterapia, né? Vários meios de utilizar esse termo. A musicoterapia, aonde eu estudei, e a forma que eu estudei, ela vem desse princípio onde se junta a arte e a medicina, né? A medicina, quanto estudar o corpo, estudar a mente, o processo de cura, né? O que seria cura, o que seria saúde. Então é estudar esse princípio também. E a musicoterapia, ela não só está para o processo de saúde, né? Do adoecimento do corpo, mas a musicoterapia também está para você trabalhar com a educação, com a cultura, né? Ou seja, a musicoterapia, ela está para trabalhar com o indivíduo em suas mais variadas e complexidades de relações. E esse projeto, ele abraça um pouco esse processo da musicoterapia na cultura, não é? Sabemos que todos nós temos nossas complexidades, né? E isso vai surgindo no processo dos encontros de musicoterapia desse projeto, né? Onde esse distanciamento e aproximação, a gente vai percebendo onde em determinado ponto da nossa vida que achamos que estava muito próximo, estavam distantes. O que estava muito distante, estava próximo, né? A partir de como? A partir
de produzir, de criar de recriar nossa sonoridade, né? É importante isso. Então, é importante tornar esclarecido, né? Então, o projeto ele vem para contemplar, né, o artista e com quem ele vive, né? Se ele vive numa casa, se ele vive em uma comunidade. E o processo de musicoterapia, né, aplicado, né, à saúde, nós temos várias linhas, né? Tanto na reabilitação, como um processo paliativo, como também na qualidade de vida, né? O que seria essa qualidade de vida, né? Uma pessoa que já foi acometido como uma paralisia cerebral, por exemplo, um autismo severo, então você proporciona a essas pessoas, né, pessoas que têm fibromialgia, você proporciona a pessoa uma melhor qualidade de vida, né, por meio dessa conscientização corpórea, dessa identidade sonora que a pessoa tem, né? Ele torna, né, pertencente de si, né, mais autônomo. E quando você fala da musicoterapia na educação, nós temos como um princípio atender não somente ao aluno, mas aos professores, à diretoria, aos funcionários da escola, né? Um corpo docente e discente como um todo, né? Quanto à questão do aluno, você trabalha muito a questão da concentração, né? A exploração desses elementos que ele traz de casa, né? Se é uma pessoa muito espontânea ou se é uma pessoa muito tímida, então você trabalha muito com isso, né? Por meio seja da musicoterapia um pouco mais lúdica ou recreativa, né? E é importante também, um dos princípios do próprio projeto é a musicoterapia quanto à atuação na cultura, né? A cultura tem um termo amplo, né? Que a cultura mesmo é o que somos e o que fazemos, né? Então, a musicoterapia para esse projeto, não só para o artista, mas para a comunidade, como eu venho dizendo. E o que seria que comunidade? Uma comunidade tradicional, seja ela voltada para manifestações populares, seja ela manifestações religiosas, que tenha esse processo, né, tradicional, mas também para a musicoterapia voltada para coletivos, né, para a questão também, né, que é uma questão íntima de um grupo, né, seja de gênero, por exemplo, né? Então é um trabalho que contempla, esse projeto contempla todas essas pessoas, não tem essa distinção de seja ela raça, cor, religião, classe social. Então ele contempla todo esse processo, né? O princípio é que seja um artista, seja ele iniciante, seja ele profissional, né? E autônomo, por exemplo, né? Ele criou, então ele cria sua forma, sua arte, não é? Então a arte por si só ela é muito ampla, né? Ela não se restringe minimamente a uma escola, né? Então a vida torna-se essa grande escola, essa grande sala. E uma coisa interessante mencionar sobre a própria identidade sonora, né? Como a gente já começou o projeto em dezembro, né? O projeto foi contemplado em dezembro pela Léo de Blanc, aqui em Diadema, é importante dizer que quando a gente trabalha com o artista nos encontros de musicoterapia, é interessante que ele se vê, né, de algo onde não tinha percebido, onde achava que não era possível lembrar, né? Só que a gente tem nossas memórias afetivas, né? E ela, com o tempo ela vai surgindo, né? Leva um processo, então são nos encontros que as coisas vão acontecendo, né? Tanto a memória afetiva como a memória corpórea, né? A gente costuma dizer que a gente não lembra dos sons, não é? A gente não lembra dos sons
mas a gente tem uma memória corpórea, que é justamente deitar, né? Como estávamos, algumas pessoas deitar como estavam no ventre da mãe. Então, o projeto de musicoterapia, né, voltado com esse tema, com essa proposta, né, o artista de demência, a sua relação consigo e com o outro, distanciamento e aproximação, ele vem, né, para trazer um pouco dessa consciência. Que consciência? A consciência do corpo, a consciência afetiva, das memórias. Então trazer um pouco dessa memória que está no inconsciente e vir à tona, né? Tornar-se minimamente consciente e você trabalhar, né? E é importante porque, quanto artista, nós temos essa sensibilidade, né? Temos essa sensibilidade e um pouco mais aguçada por conviver, né? Sempre, né, essa troca com o outro. E é importante também, quando eu percebo nos atendimentos, a própria pessoa está nesses encontros, seja atendimento ou encontro, eu prefiro mencionar encontros, a pessoa se percebe também que ela estava assim, muito ao outro, né? Por isso desse distanciamento de si, né? O que seria o outro, né? Então o outro pode ser o outro pessoa, pode ser o outro trabalho, né? O outro, ele está para uma questão externa, o outro necessariamente não é uma pessoa, né? E ele se distancia o quê? Ele distancia da sua criatividade, né? Ele não se percebe mais que é possível, a pessoa, ele ou ela se acha que é irrelevante, né? Voltar a fazer isso, a escrever alguma poesia, a pintar um quadro, né? A escrever a sua literatura, né? A voltar a estudar um instrumento, o mesmo instrumento que ele sempre teve contato, porém nunca teve a oportunidade de aprender, né? As pessoas, ela e ele se vê nos encontros com essas questões, né? E é importante, e a gente percebe que é possível, né, essa aproximação, né? Não tão sempre esse distanciamento. Uma coisa interessante que surge também no próprio processo, né, onde esse eco foi rompido, ele mostra muito de como é simples se visitar, né? Maneiras e forma de como é fácil de a gente estar se visitando, se permitindo se visitar. Então, o artista de demência, ele tem essa oportunidade, né, de participar desse projeto de várias formas. Eu sou um artista, quanto na linguagem literária, por exemplo. Eu sou um dramaturgo, eu sou um diretor, eu sou uma pessoa que sou um iluminador, eu trabalho na iluminação, eu trabalho na sonoplastia. Então, é independente da linguagem. Quem achar interessante, que é importante, venha participar desse projeto, que eu acredito que terá bons significados positivos para a vida, né? Em alguns momentos a gente vai ter situações que vai surgir que são positivas e negativas, mas faz parte do processo quanto musicoterapia, né? A musicoterapia, ela está para acolher, né, tanto essas sensações que foram afetadas, né, esses sentimentos, tanto negativos como positivos. O que importa é que o artista de demência, ele, com o tempo, ele vai reelaborando esse processo psíquico, né, e corpóreo também. Então, eu agradeço, né, a todos que fizeram parte. Fique à vontade para perguntar sobre e nos veremos na próxima, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.